E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, mas olha, antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que o Radiologando, pensando em melhorar os conteúdos relacionados ao SUS, criou o @gabaritandossus. Então se você quer saber um pouco mais, segue a gente lá no Instagram e também nos siga nas redes sociais, tanto no @gordilprof como no @radiologando. E hoje eu vou dar mais dicas para vocês de como se sair bem no estágio. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que o estágio muitas vezes pode causar medo, espanto e até mesmo aquela insegurança na hora de for realizar o exame. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as dicas que eu vou dar aqui hoje vai muito mais além do que simplesmente atender o paciente. Então se liga aí, a primeira dica que eu dou para vocês é carregar o chassi. Por quê? Para quem trabalha com radiologia convencional, vai precisar tirar o filme que foi exposto, colocar para revelar. O que muitas vezes é que o estagiário esquece de recarregar o chassi com um filme virgem. E daí resultado, muitas vezes fecha aquele chassi, coloca lá na câmara clara ou no depósito e o outro técnico, o outro profissional vai realizar o exame com aquele chassi que por sua vez não está carregado com o filme. E daí a gente tem uma exposição desnecessária porque o chassi não está carregado e uma perda de tempo, o que pode atrapalhar no serviço até mesmo no atendimento de um paciente. Então é muito importante para você aí que vai trabalhar ou que trabalha com radiologia convencional, lembre-se sempre de recarregar o chassi na hora que você for passar pelo processo da revelação. E sem contar também, já pegando esse gancho, eu dou aqui para vocês a segunda dica. Uma vez que vocês abrem a caixa de filmes para poder recarregar o chassi, vocês devem lembrar de fechar novamente a caixa, ou seja, colocar a tampa. Pois o filme radiográfico ele é muito mais sensível à luz visível e pequenos feixes, pequenas brechas, pequenos pontos de luminosidade pode fazer com que a sua caixa de filme seja completamente velada, o que já aconteceu comigo durante o estágio. Eu velei uma caixa de 30x40 inteira, simplesmente porque eu esqueci de colocar a tampa, de fechar a caixa de filme. E quando eu abri a porta, todos aqueles filmes, infelizmente, foram velados. Então fica aí essa dica para vocês. A terceira dica é muito importante, pois envolve totalmente as informações do paciente. E a gente sabe, uma vez que essas informações elas são divergentes, ou seja, diferentes uma das outras, isso pode complicar na hora de você pesquisar o nome do paciente ou até mesmo o seu exame. Então a terceira dica que eu dou para vocês é analisar, conferir corretamente e cadastrar as informações corretas do paciente no sistema ou até mesmo num livro de registro, para que você saiba o nome do paciente, o seu prontuário, ou seja, o número de identificação, a data do exame, o tipo de exame que foi realizado e por quem foi realizado. Isso é muito importante, não só para a segurança do paciente, mas também para um controle e você saber exatamente que aquele exame é daquele paciente. Muitas vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente acaba esquecendo alguma palavra, esquecendo alguma informação e lá na frente isso pode dar um problema. Então, muita atenção na hora de cadastrar as informações do paciente. A quarta dica que eu dou para vocês é lá na sala de exame. Por quê? Quando a gente vai realizar o exame, a gente fica preocupado em selecionar o KV, o MA, o MS correto, colocar a distância foco-filme adequada, botar o posicionamento não só da parte, mas também do paciente no certinho. Mas o que muitas vezes a gente esquece é de fechar a gaveta do chassi antes de fazer a exposição. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente posiciona o paciente lá tudo bonitinho e esquece de fechar a gaveta. Vai lá para o biombo, seleciona os fatores, faz a exposição. Quando a gente sai, tá lá a gaveta totalmente aberta. Ou seja, você fez uma exposição no paciente e essa exposição não vai servir de nada. Por quê? O chassi não estava encaixado. Então, muita atenção. É só manter a calma. Verifica tudo antes de fazer a exposição. Por quê? Sabemos que lidar com radiação ionizante, querendo ou não, traz um pequeno risco. E a gente não quer passar esse risco para o paciente de forma desnecessária. Até porque ela está justificada. Então, toda a atenção, todo o cuidado na hora de realizar a exposição. Então, sempre que você posicionar o paciente, deixar ele lá bonitinho, quietinho para poder realizar a exposição, dá uma conferida e vê se a gaveta está totalmente inserida dentro do book ou até mesmo se o chassi não saiu da posição. E isso é muito importante. E a quinta dica que eu tenho aqui para vocês é lembrar de assinar
o seu ponto de frequência. Porque o que acontece? Como sabemos, o estágio ele é uma disciplina, assim como as outras que você cursou dentro de sala de aula. Sendo que o estágio ele é no hospital. E lá no hospital, como é que é realizada essa chamada? Pois bem, você muitas vezes vai precisar assinar um ponto de frequência. No início, ou seja, quando você chega para estagiar, ou até mesmo no final, quando você vai embora. Então, quando você esquece de fazer esse registro, é como se aquele dia lá ele fosse perdido. Por quê? Como é que você vai comprovar que você cumpriu aquela carga horária naquele dia? Então é muito importante estarmos atentos a isso também, para na hora que você for realizar o estágio, lembrar de assinar o ponto na entrada e na saída. Bom pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. E se você aí não deixou o like no vídeo, já deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, pois temos vídeo aqui toda semana e você não vai querer perder. Nos siga também nas redes sociais, o @GordilhoProf e o @Radiologando, e também o @GabaritandоSUS, para você ficar por dentro mais ainda. Lá a gente tem postagem todos os dias também. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!